que eu pregue aqui você possa dar a mesma ênfase, o mesmo ministrar de Deus ao coração desses que te ouvem. Bom, em nome de Jesus, assim seja feito. Primeira vez que faço isso, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meus irmãos. Gostaria de ler um texto da palavra de Deus, depois vou escorrer durante a mensagem, mas vamos começar em Romanos capítulo 12, primeiro capítulo que o pastor Camilo leu aqui no momento das ofertas, mas gostaria de ler o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus pela palavra que Ele tem trazido até nós. Eu tenho buscado de Deus nas minhas últimas ministrações. Deus tem trabalhado no meu coração sobre o culto, na verdade, do que hoje estamos fazendo aqui, aquilo que nós estamos participando nessa noite. Já estivemos aqui pela manhã, mas hoje Deus nos proporcionou estar aqui à noite também, e você veio porque algo Deus tem a falar no teu coração, né? E eu sempre tenho buscado de Deus porque tenho visto a importância que o próprio Deus tem dado a este momento de reunião, momento de comunhão, momento de estarmos aqui por um motivo, por algo que Deus tem e por algo que Deus busca em nós, né? Então eu tenho essa certeza absoluta de que o Espírito Santo vai ministrar no meu coração, no seu coração nessa noite, algo sobre como você está aqui hoje, o que você veio fazer aqui hoje. Hoje nós tivemos um momento especial, momento da apresentação e da consagração de um milagre, como o pastor João narrou, né? Mas em todas essas coisas eu tenho buscado de Deus e tenho visto que o Espírito Santo tem se preocupado conosco pela mensagem do mês, né? Que é sobre a igreja, sobre o que é ser igreja, o que fazemos aqui como igreja, né? E Deus tem que mexer em alguma coisa, Deus tem que trabalhar algo em nós, para que a gente entenda o que verdadeiramente, o que há no nosso coração, para nós estarmos aqui hoje, né? E eu vinha pela manhã até pensando, né? Obrigado, pastor. Sobre qual sentimento me movia de vir à igreja do Senhor, qual sentimento me movia de vir aqui nesse culto, o que eu pensava, e eu no caminho desviei um pouco a atenção do que era propriamente e a realidade do que Deus vinha buscar em mim, dentro do meu coração. Comecei a pensar na segunda-feira, comecei a pensar na empresa, comecei a pensar na minha profissão, e Deus falou comigo bem claro no meu coração: você não está indo para minha casa com uma motivação correta. Você não está indo para lá da maneira com que eu gostaria que você estivesse. E eu já tinha preparado a mensagem. A mensagem eu já sabia qual era, né? Eu já tinha estudado a mensagem, já sabia aquilo que Deus iria buscar dentro da minha vida, do que eu viria fazer aqui nesse dia, o que eu viria buscar diante de Deus e oferecer de mim para Ele, oferecer aquilo que eu tenho para Deus, que eu posso dar a Ele, né? E o tema da mensagem de hoje é: em tudo dai graças. No discorrer dela, eu li aqui este início que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e que fala e expressa sobre o culto racional, sobre nós nos apresentarmos de uma maneira diante de Deus, né? De algo que Deus possa buscar em mim e em você hoje aqui, algo que Jesus vem buscar dentro do meu coração e dentro do seu coração. E o tema que Deus me ministrou em primeiro lugar é: em tudo dai graças. E eu digo para você já desde o começo, falei isso no final de manhã, mas vou falar no começo hoje. Existe um versículo na palavra de Deus que fala sobre isso, eu vou falar no fim. Mas quantas vezes
e vendo já hoje o que se passou durante o dia, quantas vezes é difícil nós darmos graças em tudo. Como é difícil ser agradecido em todas as coisas. Como é difícil trabalhar isso na vida do ser humano. Como é difícil Deus trabalhar isso na minha vida. Como é difícil Deus trabalhar isso na sua vida. Então tome bem atenção no que Deus vai falar a você neste meio, nesta noite. Busque de Deus, peça para que Deus ministre em você o que Ele vai discorrer nessa mensagem, na palavra dEle, através da palavra dEle, através de exemplos da palavra dEle. Aleluia. Irmãos, eu tenho tido no meu coração que esse aqui é o livro da minha vida. Esse aqui é o livro que eu me baseio. Esse é o livro que eu entendo ser o livro perfeito para a minha vida. E assim como Lutero lá na Reforma disse, mais de 500 anos atrás, somente a Escritura, sola a Escritura, ela tem normas, ela tem circunstâncias, mas ela deixa para nós situações que vai nos fazer aproximar-nos de Deus, nos colocar na presença de Deus. E eu dizia aqui pela manhã, colocava isso pela manhã, né? Que desde o início da Bíblia a gente vê pessoas se apresentando diante de Deus com alguma circunstância que aconteceu na vida delas, e elas se apresentavam diante de Deus. Comecei falando sobre Noé. Noé foi o homem do dilúvio, né? Noé e toda a sua família passaram por um momento difícil, um momento de fé, um momento deles crerem, um momento de construírem toda aquela arca, toda aquela circunstância toda, que parecia ser algo bem complicado, e foi. Mas a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar. Noé sai daquele momento de dificuldade, ele com sua família, e chega em terra seca e constrói um altar ao Senhor que ele serviu. Por que a gente faz um altar? Qual o motivo que Noé tinha para fazer um altar? Qual o motivo que Abraão teve na sua vida de fazer um altar? Qual o motivo que Jacó teve na sua vida de fazer um altar? Porque esses personagens bíblicos, eles entenderam que tudo aquilo que eles passaram, eles tinham que agradecer ao poder de Deus que estava sobre a vida deles. Noé passou uma dificuldade grande, colocou lá as pedras, fez um altar em gratidão a Deus, em adoração a Deus, em rendição a Deus. Abraão, da mesma maneira, quando ia para as terras onde Deus ia mostrando para ele, nas circunstâncias em que Abraão passava na sua vida, ele fazia um altar. Ele se dobrava diante de Deus, ele se rendia diante de Deus, ele adorava a Deus e agradecia a Deus por estar naquela circunstância, naquela condição. E muitos de nós, irmãos, eu sei aqui que muitas pessoas não estão passando momentos difíceis. Foi narrado aqui o irmão Paulinei, que está passando uma situação muito difícil, uma enfermidade muito séria. E quantos aqui estão também passando por dificuldades, às vezes nas suas famílias, às vezes no seu emprego, às vezes no seu casamento, às vezes com seus filhos, com os seus parentes. Inúmeras circunstâncias estão acontecendo hoje aqui em nosso meio. Cada um de nós tem uma luta, cada um de nós tem uma vida a trilhar, um caminho a trilhar, e muitas vezes esse caminho não é feito só de rosa, não é feito só de coisas boas, são coisas duras que acontecem nas nossas vidas. Mas a pergunta e a mensagem de Deus é essa para nós hoje: como eu estou recebendo isso e de que maneira eu estou me colocando diante de Deus assim? Como eu estou reagindo a isso? Como eu estou fazendo com que as circunstâncias que me cerquem, elas não atrapalhem a minha comunhão com o meu Deus? Então, se você for ler a palavra do Senhor, se você for ler a Bíblia, você vai ver inúmeras situações como essas. O pastor Joel abriu o culto aqui com
João capítulo 11, que Jesus chora porque Lázaro, seu amigo, estava morto, e ele chega ali para ressuscitar Lázaro. E Jesus chega na porta daquela tumba, e antes de dar a ordem para que tudo aconteça, para que Lázaro saia de lá vivo, o que Jesus faz? Ele agradece. Ele fala: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Quando Jesus está operando a multiplicação de pães e peixes, antes da multiplicação acontecer, havia fome ali, havia uma situação difícil, tinham milhares de pessoas ali para 5 pães e 2 peixes. O que Jesus faz? Ele agradece. Ele agradece a Deus, ele fala com Deus, ele se mostra grato a Deus pelaquela circunstância estar acontecendo na sua vida. Mas nós entendemos que existem circunstâncias difíceis que cada um de nós passamos, que não são fáceis de se entender, quando a palavra nos diz: em tudo dai graças. Mas se a palavra do Senhor está em nós, se a vida de Deus, que é Cristo, está em nós, se a vida de Deus, que é o Espírito Santo, está em nós, a palavra transforma isso em poder, e nós temos condições, pelo poder de Deus, por Cristo, de olhar para os céus e dizer: Senhor, eu te sou grato por tudo. Senhor, eu te sou grato pela vida que o Senhor está me dando. Senhor, eu te sou grato pela salvação que eu recebi. Jesus faz isso, deixa isso escrito. A palavra nos deixa isso narrado. A palavra nos coloca em inúmeras circunstâncias em que o povo de Deus fazia isso nas suas festas, as festas que Deus instituiu, os cultos que Deus instituiu, foi sempre em sinal de gratidão a Ele. E o que nós temos visto, irmãos, é que muito pouco se tem agradecido nos cultos de Deus. Muito pouco tem se agradecido. Muitas vezes, quem sabe, eu com certeza já fiz isso e tenho feito isso muitas e muitas vezes. Quantas vezes eu só venho aqui para pedir? Quantas vezes eu só venho aqui para exigir? Quantas vezes eu só venho aqui para reparar? Quantas vezes eu só venho aqui para estar presente porque estou escalado? Quantas vezes eu só venho aqui para me mostrar contrito, né? Quando estou passando por dificuldade, para que Deus olhe para mim e pense: puxa vida, como ele está triste, deixa eu abençoar ele. Quando a nossa atitude de filhos de Deus, quando a nossa atitude de servos do Senhor Jesus Cristo, de salvos pelo poder de Jesus Cristo, era em todas as circunstâncias estarmos aqui rendendo graças, glorificando, nos rendendo a Ele, adorando e exaltando o nome do Senhor, e o nosso cântico da nossa boca, do nosso coração seja: Senhor, muito obrigado, porque pode estar acontecendo tudo, Senhor, mas o Senhor continua sendo o meu Deus. O Senhor continua sendo Cristo na minha vida. O Senhor continua ministrando através do Espírito Santo sobre a minha vida. E isso Deus falava comigo nesta manhã. Isso Deus mexia comigo nesta manhã. Isso Deus me mostrava em logo o que aconteceu. Eu já sabendo da mensagem, vim para este lugar pensando em outras coisas, colocando meu pensamento lá longe, e Deus falando comigo: e agora você tem que pensar em mim, e agora você tem que ir para um culto a mim. Jesus, quando se encontra com a samaritana em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, Jesus se encontra com a samaritana, e o que ele diz? Olha, haverá um tempo em que Deus, em que o Senhor, em que o Pai estará em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Deus com certeza busca em nós esse sentido de algo que nós viemos aqui fazer, de algo que nós nos reunimos como igreja. Então está aqui, ser igreja, e a pastora colocou aqui, o sentido de ser igreja está se perdendo rapidamente. Eu disse pela manhã, a pastora foi pastora, ela contemporizou, na minha visão já se perdeu, mas há como se resgatar,
Há como se resgatar, há como se renovar. As pessoas precisam ser tocadas pela necessidade de serem gratas a Deus. Não apenas pelas facilidades do Evangelho, não apenas pelos milagres que Jesus faz, não apenas pelas curas, não apenas pelos momentos bons, mas exaltar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida é verdadeiramente aquilo que sobe aos céus. E se a gente for ver bem, em todas as circunstâncias que vivemos, a gente está tendo as coisas estão nos levando em todas as áreas da igreja, não a 47ª, da igreja do Senhor Jesus, nos levar assim: venha a nós, mas ao vosso reino nada. Não é? A gente está falando aqui de cânticos, a gente está falando aqui de mensagem, de escuta. Olha, venha que a tua vida vai se transformar, venha que a tua vida vai ser um mar de rosas. E a Bíblia não nos narra isso. As pessoas se frustram e as pessoas deixam de agradecer, porque elas se acostumam, porque elas se moldam às coisas que estão lá fora, elas se moldam às necessidades do mundo exterior e se esquecem de se amoldar, de se colocar aqui, aonde é o lugar onde Deus instituiu um momento para nos reunirmos, para a sua igreja se reunir, para olhar para Ele e dizer: Senhor, muito obrigado porque esse lugar está aberto. Senhor, muito obrigado porque esta porta está aberta. Senhor, muito obrigado porque eu tenho a minha família aqui. Muito obrigado pelo teu poder sobre a minha vida. Mas mesmo que as dificuldades aconteçam, Senhor, eu continuo dando graças a Ti, Senhor. A Bíblia diz que se você estiver passando pelo fogo, ele não te queimará. Se você estiver passando pela água, ela não te submergirá. Se você olhar na palavra de Deus, estavam lá Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de Nabucodonosor. E quando aquele rei foi lá olhar, ele olhou e viu, e perguntou: não seriam só 3 homens que nós colocamos na fornalha? Porque eu estou vendo um quarto homem aqui. E este homem tem vestes celestiais. Mas a gente muitas vezes se concentra em tantas outras coisas. A gente precisa que tenhamos luzes estroboscópicas, coisas, gerações de último tipo, circunstâncias A, B, C e D. Exigimos muitas vezes tantas coisas, exigimos muitas vezes tantas circunstâncias para estarmos aqui, e nos esquecemos da primordial, que é estar aqui cultuando a Deus com gratidão, em rendição e em adoração. A Bíblia tem uma passagem que foi o que eu também me baseei para trazer essa mensagem, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá, Lucas capítulo 17, versículo 11, tem uma passagem interessante da palavra de Deus conhecida, e que eu quero ler com você nesta noite, porque a palavra do Senhor precisa ser lida e precisa ser declarada. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 17, versículo 11: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória, para agradecer a Deus, senão este estrangeiro? E disse a ele: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É um texto conhecido da palavra de Deus, onde Jesus se depara com 10 homens leprosos.
Se você for, e cabe aqui fazer um adendo, né? Se caso você tiver curiosidade, entrar no Google e colocar lá fotos de pessoas leprosas, você vai ver o quanto essa doença é complicada. E ao primeiro momento, eu creio que né, se me deparo com aquela fotografia na realidade, aquilo me causaria não vou dizer uma repulsa, mas uma coisa assim, opa, um olhar estranho, no mínimo estranho. E a lepra na palavra de Deus, a lepra na antiguidade, né, era uma doença das mais eliminatórias possíveis, talvez a mais. No livro de Levíticos existem 2 capítulos que Deus destina somente para falar sobre lepra, somente para rituais do que acontecia com os leprosos. E é tão clara a circunstância que aqui a gente vê exatamente o que é escrito lá atrás. A Bíblia narra aqui que esses 10 leprosos não ousaram chegar perto de Jesus. Eles gritaram de longe. Por quê? Porque o leproso, quando ele era tido e feito diagnóstico como leproso, não era por um médico, era por um sacerdote. O sacerdote olhava, examinava aquela pessoa e dizia: esse homem está leproso. Então ele perdia a sua família, ele perdia seu emprego, ele perdia seus amigos, ele tinha que se retirar do arraial, eles colocavam ele lá fora. Então eles estavam à margem da sociedade. O leproso só tinha uma pessoa com quem falar, somente com outro leproso. Eles andavam juntos. Na Idade Média, as narrativas históricas dizem que os leprosos tinham que usar sininhos nas suas roupas, para que aonde eles passassem, eles tocavam aquele sino com movimento, e as pessoas já sabiam: opa, vem vindo leprosos aí, e provavelmente atravessavam a rua, iam por outro caminho. De tão terrível que era isso, de tão assim, tirava toda a perspectiva, tirava toda a esperança, tirava todo o sentido de vida daquele que era cometido por essa doença. Todo. Ele era eliminado da sociedade. Não só pela palavra de Deus que nos narra aqui, mas também pelas condições que depois vieram vindo. A lepra foi... Hoje a gente nem fala de lepra, porque lepra é um nome que quando a gente fala, parece que já dá uma coisa meio ruim de falar, né? Então hoje se adotou hanseníase, para ficar uma coisa mais branda um pouco, mas a hanseníase é a lepra mesmo. Era o que era lá antigamente, e ainda tem pessoas hoje que ainda são cometidas por essa enfermidade, né? Então a Bíblia nos narra aqui que Jesus está passando por uma aldeia. A Bíblia nem narra qual nome era essa aldeia, era um lugarejo. Jesus estava passando pelo meio da Samaria e Galileia, indo para Jerusalém e indo para a cruz. Ele não volta mais aqui nesse lugar. Era a caminhada de Jesus até Jerusalém, para a cruz, para a morte de cruz, para a ressurreição. E aí Jesus se encontra com esses 10 homens leprosos, e a Bíblia nos narra que eles pararam de longe, porque não tinham como se chegar. E de longe eles gritaram: Jesus, tenha misericórdia de nós. E vendo eles, Jesus disse-lhes: ide e mostrem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus olha para aqueles 10 homens e fala assim: agora vocês têm que fazer uma coisa, porque vocês têm que se apresentar àquele que teoricamente vai dizer para vocês estão curados ou não. E ele manda aqueles homens: se apresente ao sacerdote. E na caminhada daqueles 10 homens, a Bíblia diz que eles foram limpos, totalmente curados. Totalmente curados. Eles andando, a Bíblia narra que quando eles foram, obedeceram a Jesus, foram indo, foram caminhando, e a partir do momento que caminhavam, a Bíblia narra que eles foram ficando totalmente sarados. Mas a Bíblia narra também que daqueles 10
estavam ali, que foram se apresentar provavelmente ao sacerdote, que foram novamente integrados à sociedade, que foram novamente, quem sabe, integrados às suas famílias, que foram, quem sabe, novamente empregados aonde estavam. A vida deles, a partir daquele momento, nada mudou com relação a Cristo, nada mudou com relação àquele que deu a cura. Mas um homem, a Bíblia diz, ele quando viu que estava são, ele voltou glorificando a Deus. Veja bem, falei aqui pela manhã, ele não voltou assim, são, chegou Jesus, tudo bem, agora eu estou limpo, eu posso te tocar, tudo bem, Jesus, eu quero só te agradecer pelo que você fez por mim, e a gente se vê em algum outro dia, quem sabe. Não, a Bíblia diz que este homem voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele voltou glorificando ao Senhor em alta voz, em brado de alegria, em brado de glória, em brado de adoração. E a Bíblia diz que ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, e ele diz aqui a palavra do Senhor que ele deu-lhe graças. Aquele homem que foi tocado pelo poder de Deus voltou à presença de Jesus, se derramou, se prostrou, se rendeu diante dele, adorou e disse: Jesus, muito obrigado. Aleluia. Jesus, muito obrigado. E Jesus imediatamente, e ele nos alerta a isso, e respondendo Jesus disse: por acaso não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para agradecer a Deus, senão esse estrangeiro. Então eu quero tirar aqui a essência dessa mensagem, que é a seguinte: o encontro desse homem com Jesus mudou completamente a história dele, mudou completamente a vida daquele homem. A vida dele não foi somente restaurada fisicamente, mas a vida dele foi totalmente restaurada espiritualmente. Ele entendeu que aquele que fez aquela limpeza por ele era digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda esperança. Aqueles homens desesperançosos, este tornou aquela desesperança numa esperança imutável diante do Senhor Jesus, naquele lugar. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós, em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos nós, todos pecaram. Não diz assim? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Né? E eu comecei a entender que nessa mensagem, nessa passagem de Jesus, a gente pode tirar algo para a nossa vida cristã, para a nossa vida como filhos de Deus, como aquele a quem Jesus tocou, como aquele a quem Jesus curou, como aquele a quem Jesus sarou, como aquele a quem Jesus salvou. Porque ele fala lá, profeta, quando nós estávamos no mundo, a Bíblia diz, estávamos totalmente sem nenhuma perspectiva, estávamos totalmente sem nenhuma esperança. E quando nós conhecemos a Jesus, eu entendo que as nossas chagas, que as nossas lepras, que as nossas doenças começam a ser limpas de dentro de nós. Isso é um milagre que só Deus pode fazer. Isso é um milagre que só Deus pode tirar de nós. O pecado que está encruado em nossa pele, em nosso coração, Jesus vem e toca. O Espírito Santo vem e limpa. O poder de Deus vem e se derrama sobre nós. E a pergunta que eu fiz para mim, a pergunta que eu faço para você hoje: o que isso mudou na sua vida?
curou, mas se continuaram com a normalidade das suas vidas, com a religiosidade que ela tinha, com as circunstâncias aparentes do mundo, com as circunstâncias que envolviam a vida deles, ou você é daquele que vem, que voltou e que se prostrou e que se colocou na presença de Deus, se rendeu, adorou e foi grato. A Bíblia fala aqui que 10% é um número de 10, voltou. E Jesus notou isso. É interessante ver isso. Jesus notou isso. Jesus não anulou. Veja, Jesus não anulou. Não se fala aqui que Jesus anulou a cura sobre aqueles outros. De maneira nenhuma, quando Jesus faz, está feito. Quando ele morreu na cruz, a palavra foi: está consumado. E está consumado. Jesus venceu, então a vitória é minha, a vitória é sua. Mas o que Deus busca em mim, o que Deus busca em você, o que o Espírito Santo quer falar com a igreja nesses dias e hoje em especial: seja grato, em tudo dai graças. Lembra no começo que eu falei que Romanos capítulo 12 falava sobre o culto racional, para que nós venhamos a experimentar qual seja a boa,